Olá, meus amigos, ó, analisando a jurisprudência 2022-2023, o primeiro ponto, a primeira notícia que a gente tem de 2023 do TST. Nós temos aqui todas as notícias retiradas do site do TST. Nós temos aqui ó, a ação de consignação em pagamento. Então, primeira notícia nossa, ação de consignação e pagamento e multa do artigo 477 da CLT. Então, nós temos aqui um misto de direito do trabalho e processo do trabalho, o ajuizamento da ação de consignação e pagamento e a multa do 477 da CLT. Multa do 477 da CLT, vocês lembram que a multa de um salário do empregado quando as verbas rescisórias não são pagas no prazo de 10 dias. Então, esse 477 diz o seguinte: as verbas rescisórias, independentemente da forma de rescisão do contrato, devem ser pagas em 10 dias. Se não forem, o empregado tem direito a receber uma multa de um salário. A ação de consignação em pagamento, muitas vezes, é utilizada exatamente para depositar essas verbas rescisórias. Por quê? Porque o empregado não veio receber, por exemplo, não veio assinar o termo de rescisão do contrato de trabalho. Então, eu preciso me valer dessa ação de consignação em pagamento para que eu consiga ou depositar ou provar ao Poder Judiciário que fiz no prazo legal. Então, só um exemplo primeiro, antes de nós iniciarmos a notícia. Eu demiti o empregado por abandono de emprego, justa causa por abandono de emprego. Essa é uma situação bem prática. Então, abandono de emprego, justa causa. Nenhum empregado, obviamente, gosta de ser demitido por justa causa ou aceita a justa causa. Então, eu comunico, tenho 10 dias ali para efetuar o pagamento das verbas rescisórias. Justa causa, você perde praticamente todas as verbas rescisórias, mas tem ali algum direito, algum saldo salarial, algum período de férias já adquirido que eu tenho que pagar. Então, eu vou fazer o termo de rescisão do contrato de trabalho, eu vou dar a baixa na carteira de trabalho, vou efetuar o pagamento. Como o empregado geralmente não aceita a justa causa que foi imposta, ele nem vem receber. O que aconteceu? Ele nem veio receber. Por que ele não veio receber? Porque ele colocou na cabeça dele, se ele recebesse, é como se ele estivesse aceitando aquela justa causa e ele não aceita, ponto, não veio receber. Ou então eu depositei em conta, mas ele não veio assinar o termo de rescisão do contrato de trabalho, não veio assinar recibo, nada disso. Então, duas situações. Ou eu preciso pagar, porque ele não veio receber e ele não recebia em conta, ou eu preciso comprovar ao Poder Judiciário que houve o pagamento dentro dos 10 dias. O que eu vou fazer? Vou me valer da ação de consignação em pagamento. Então, utilizo a ação de consignação em pagamento ou para depositar o valor em juízo ou para provar que já depositei na conta dele dentro do prazo adequado. Então, essa é uma situação bem clássica aqui de utilização da ação de consignação em pagamento. E aí, olha a notícia, meus amigos, o que o TST trouxe para a gente. Ação de consignação sem depósito no prazo não afasta multa por atraso de verbas rescisórias. Para a maioria do tribunal pleno, o valor devido deve ser depositado judicialmente no prazo previsto na CLT. Ou seja, qual seria o prazo para você ajuizar a ação de consignação em pagamento, para você depositar a quantia devida, o prazo previsto na CLT de 10 dias. Então, de nada adianta você ajuizar a ação de consignação e pagamento depois dos 10 dias. Nada adianta em relação à multa do 477, ela não vai ser afastada. Então, a ação de consignação sem prova do depósito ou sem a realização na própria ação
do depósito não afasta a multa por atraso. Lembra que essa multa é a multa de um salário do empregado. É multa de um salário do empregado que vai ser devido caso não haja o pagamento ou a comprovação nesses 10 dias. Olha a notícia aqui, um pedaço da notícia que eu coloquei para vocês, que eu retirei do site do TST. Ó, 28/11/2023, ou seja, bem recente, aqui o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, por maioria, rejeitou o recurso da Autoviação Fortaleza de Fortaleza, Ceará, contra a condenação ao pagamento de multa por atraso no pagamento de verbas rescisórias a um motorista, mesmo após o ajuizamento da ação de consignação em pagamento. Embora a ação tenha sido apresentada no prazo previsto para o pagamento da rescisão, ela não efetuou o depósito judicial em lei. Então, o que nós temos aqui? Ou você ajuiza a ação, e realiza o depósito nela, ou você ajuiza a ação trazendo o comprovante do depósito já realizado. Tudo isso no prazo de 10 dias, ok? Então, de nada adianta, pô, mas eu ajuizei a ação dentro do prazo de 10 dias. Sim, a ação não é o mais importante. O mais importante é o depósito, é o pagamento das verbas rescisórias. Se você ajuiza a ação de consignação em pagamento, não faz a prova do depósito, o que vai acontecer? A ação de consignação em pagamento, ela é uma ação de natureza dúplice. O que significa isso? Eu, autor, posso ter o meu julgamento, o meu pedido julgado procedente, ter a declaração de que não devo mais nada, que eu quitei as verbas rescisórias, ou eu posso sair daquela ação condenado. Então, como assim? O Bruno foi lá, ajuizou a ação de consignação em pagamento. O Poder Judiciário entendeu que não foi feito o pagamento no prazo, não comprovou o depósito no prazo. Eu vou sair condenado agora a pagar a multa do 477. Então, eu saio condenado ao pagamento da multa do artigo 477 da CLT. Tem natureza dúplice porque ou eu tenho aqui a procedência, a declaração de que eu não devo mais nada, que eu fiz todos os pagamentos devidos, ou então eu saio condenado ao pagamento de uma quantia essa que seria, no caso, a multa do artigo 477 da CLT. Beleza, pessoal? Então essa aqui é a ideia, e agora algumas informações sobre essa ação de procedimentos especiais. Quando é que você, em relação aos concursos, precisa dessa ação de consignação em pagamento? Alguns editais trazem os procedimentos especiais, principalmente para analista. Então, alguns editais trazem os procedimentos especiais. Dentro dos procedimentos especiais, eu posso ter ação de consignação em pagamento, está prevista lá no CPC, nós aplicamos de forma subsidiária ao processo do trabalho, ok? Então, pegue o seu edital e veja lá, procedimentos especiais. Geralmente tem mandado de segurança, rescisória e inquérito. Mais alguns editais, consignação em pagamento, homologação de acordo extrajudicial, que nós vamos conversar mais à frente, tá bom? Então, olha aqui, a ação, cabimento da ação de consignação em pagamento, artigo 539 da CLT. Artigo 539 da CLT. Qual que é a finalidade desta ação aqui, meus amigos? A finalidade, por que eu vou ajuizar uma ação de consignação em pagamento? Por que o empregador vai ajuizar a ação de consignação em pagamento? E isso é importante porque, geralmente, quando a gente pensa na Justiça do Trabalho, a gente lembra o quê? O empregado ajuizando a ação.
Ah, é o empregado que vai ajuizar a ação. Aqui no caso não, é o empregador que quer evitar os efeitos da mora. Então, bora lá, o empregador ajuiza essa ação para evitar os efeitos da mora, ou seja, da demora no pagamento, do inadimplemento, os efeitos dele não ter realizado os pagamentos devidos. Quais são esses efeitos da mora? Oh, você tem juros, você tem correção monetária, você tem aqui a multa do 477, e em se tratando de verba rescisória, dano moral. Aqui tem um ponto importante. A jurisprudência do TST e dos TRTs, inclusive com algumas súmulas de TRTs, diz que o não pagamento de verbas rescisórias gera dano moral presumido. Então, pode ser que você seja condenado num dano moral presumido pelo não pagamento de verbas rescisórias. Ah, mas o empregado ele não veio receber. Você não pode simplesmente aguardar e esperar. Não. O empregado não veio receber, você vai ajuizar a ação de consignação em pagamento para evitar os efeitos da mora. Juros, correção, multa do 477 e dano moral presumido, ok? Não precisa nem provar que houve o prejuízo, é um prejuízo presumido, ok? Então essa que é a grande finalidade. Vamos lá, competência. Como que eu, empregador, vou ajuizar esta ação? Qual é o juízo competente, meus amigos? Ó, regra do 651 da CLT. Nós teremos, inclusive, uma notícia na aula de hoje envolvendo o ajuizamento da ação, o local do ajuizamento, a competência territorial. Aqui vai ser a nossa regra geral, 651 da CLT, local da prestação dos serviços. Inclusive, aqui vamos fazer um parênteses, quando a gente pega o 651 da CLT, tem uma redação que às vezes as pessoas não entendem. O 651, ele fala o seguinte, que o local do ajuizamento da ação será o local ou juízo competente, sendo o empregado reclamante ou reclamado. Então, independentemente do nosso empregado ser reclamante ou reclamado, a ação deverá ser ajuizada no local de prestação dos serviços. Como assim o empregado reclamante ou reclamado? Geralmente, como eu disse para vocês, a gente visualiza o empregado como o reclamante. O empregado reclamante, ele que vai ajuizar a ação, ele que vai ser o autor da ação. Só que na consignação em pagamento, o empregado ele é reclamado, ele é o réu desta ação. Independentemente do empregado ser autor ou réu na ação, nós vamos ajuizar a ação de consignação em pagamento no mesmo local, local da prestação dos serviços, ok? Vamos lá, ó. Quando que eu vou ajuizar esta ação? Primeira hipótese, aquela mais comum que eu já falei para vocês, o empregado não vem receber ou não vem assinar a documentação da rescisão. Então, ou ele não vem receber, ou ele não vem assinar os documentos da rescisão. Geralmente, quando você tem uma justa causa. Então, essa é a primeira hipótese, a mais comum. O empregado não vem receber, ele não vem assinar a rescisão e eu preciso depositar em juízo. Segunda situação comum também, eu não sei a quem pagar. Eu estou na dúvida a quem pagar a rescisão. Então, ó, eu não sei a quem pagar a rescisão. Que situação seria essa daqui, pessoal? Infelizmente, hipótese de morte.
que eu tenho que pagar as verbas rescisórias para os dependentes, para os sucessores. Já vi situação em que o empregado morre e aparecem duas famílias. Ah, não, eu convivia com ele, eu tinha união estável com ele. Não, mas eu também tinha união estável com ele. O que a empresa faz? Nossa senhora, e agora eu pago a quem? Não paga a ninguém. Se existe dúvida a quem você tem que pagar, você não vai pagar a ninguém. Porque quem paga errado, paga duas vezes. Você tem dúvida sobre quem vai receber, o que você vai fazer? Você vai ajuizar a ação de consignação em pagamento, em face daquelas duas pessoas que se afirmam titulares, que dizem que tinham união estável com o morto, com o decujus, como se diz. E aí o que acontece? Quem vai decidir quem recebe é o juiz do trabalho. Você não vai pagar, porque se você pagar errado, você vai ter que pagar duas vezes. Se ajuiza a ação de consignação em pagamento, em face dos dois, o juiz decide quem deva receber. E aí ele vai declarar na sentença que você efetuou o pagamento. O mais importante para você é que o juiz declare que houve o pagamento. Então, ó, você não quis vir receber, mas o Bruno pagou. Você não quis assinar, o Bruno pagou. Não se sabia a quem pagar, mas o Bruno pagou e o juiz depois decidiu, ok? Essa que é a ideia aqui, beleza? Vamos lá, ó. Para o próximo ponto, multa do 477. Aqui a gente tem que tomar um único cuidado, é um ponto de direito do trabalho que eu vou trazer rapidamente para vocês. A gente vai lembrar o seguinte: depois da reforma trabalhista, nós passamos a ter um único prazo para pagamento de verba rescisória, independentemente da forma de rescisão. Eu tenho um único prazo, independentemente da forma de rescisão. Você pediu demissão, foi demitido sem justa causa, foi demitido por justa causa, não interessa a forma de rescisão. Eu tenho um único prazo, que são 10 dias corridos. São 10 dias corridos, é direito do trabalho, a gente não tem aqui dias úteis, prazo em dias úteis no direito do trabalho, a não ser que a norma seja explícita nesse ponto, como fala com a anotação de carteira de trabalho. Então, o que acontece? Aqui a lei fala 10 dias, então são 10 dias corridos. A anotação da carteira de trabalho, por que são 5 dias úteis? Porque está escrito lá que são 5 dias úteis. Se tivesse só 5 dias corridos, ok? Então, veja, depois da reforma trabalhista, a gente não tem mais aquele prazo de um dia útil. Antes da reforma, você tinha um dia útil ou 10 dias corridos, dependendo da forma de rescisão. Nada disso. São 10 dias corridos, ok? E vejam, a multa de um salário do empregado não é salário mínimo, é um salário do empregado, caso a rescisão não seja paga integralmente dentro dos 10 dias. Então, uma multa de um salário do empregado pode ser 5, 10, 15, 20 mil reais, não é salário mínimo. E essa multa, ela é devida na mesma quantidade, no mesmo valor, se houve o atraso de um dia ou 10 dias, um dia ou 100 dias. Ah, não, é porque eu deixei de pagar uma parcela apenas, eu deixei de pagar só as horas extras. Não pagou a integralidade nos 10 dias, já era. Paguei com 11 dias multa, paguei dentro dos 10 dias, mas esqueci um determinado valor, eu errei na rescisão de um determinado valor, multa de um salário do empregado. Tá bom, pessoal? Muito cuidado. Vou aproveitar aqui a aula para fazer a diferença, para trazer a diferença para a gente entre a multa do 477 e a multa do 467. Então, são duas multas que existem no processo do trabalho. Tem gente que confunde, não vamos confundir.
artigo 477, multa do 477, multa do 467 da CLT. Multa do 477, vocês já sabem, não pagamento de rescisão em 10 dias. Ponto. Acabou. E a multa do 467? A multa do 467 é uma multa processual. Então, enquanto a do 477 é de direito material, é de direito do trabalho, a do 467 ela é processual. O que acontece? A do 467 é uma multa pelo não pagamento das verbas incontroversas na primeira audiência. Então, não pagamento de verbas incontroversas na primeira audiência. Se eu não realizo esse pagamento das verbas incontroversas, eu tenho ali essa multa do 467. O que são verbas incontroversas? Verbas que não têm dúvida, que foram confessadas pela empresa. Então vamos olhar qual é a defesa da empresa. A empresa, na defesa, fala o seguinte, ó, realmente eu não fiz o pagamento do adicional noturno. Está confessando. Existe dúvida, existe controvérsia em relação a esse valor? Não, não existe dúvida, não existe controvérsia em relação a esse valor. Então ele é devido. Se não existe dúvida, controvérsia, pague. Quando que eu vou pagar? Até a primeira audiência. Essas verbas incontroversas devem ser pagas na primeira audiência ou até a primeira audiência. As verbas controvertidas, duvidosas, essas vão depender de análise do juiz. O juiz pode dizer se elas são devidas ou não. Ok? Então, verba controvertida, verba duvidosa, não sabemos se é devida ou não, para onde que a gente leva lá para a sentença. Lá na sentença o juiz vai dizer se elas são devidas ou não. Verbas incontroversas, confessadas, que não têm defesa, presumidas como devidas, como verdadeiras, eu efetuo o pagamento na primeira audiência. Se eu não efetuar, aí vem a multa do 467. Se eu não efetuo o pagamento das verbas, incontroversas na primeira audiência, vai incidir a multa. Que multa é essa? A multa de 50% sobre o valor devido, sobre o valor incontroverso. Então, qual era o valor incontroverso? 10 mil. Então, eu tinha que efetuar o pagamento na primeira audiência desses 10 mil reais. Não paguei. O juiz vai condenar o pagamento de 15. Por quê? Multa de 50%. Era 10, com a multa de 50% vira 15 mil reais. Ok? Então, leu multa do 467. Verbas incontroversas que devem ser pagas na primeira audiência, é isso daqui. Não pagou, multa de 50%. O que era 10 mil reais vira 15 mil. O que era 100 mil reais vira 150 mil reais. O que for controvertido, duvidoso, você obviamente não vai pagar, vai deixar para o juiz decidir lá na sentença. Ok? Vamos aqui para outro ponto, vamos para o nosso segundo, contestação e revelia. Aqui um ponto importante, porque nós temos alguns pontos alterados pela reforma trabalhista, que a gente vai aproveitar esse momento também para lembrar, principalmente parágrafos 4º, parágrafo 5º do 844 da CLT, que foram sempre muito lembrados pelas bancas em 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, sempre tivemos essa cobrança sobre revelia, apresentação de contestação, e essa notícia ela é importante porque ela fala exatamente sobre a apresentação da contestação, e a gente vai utilizar o contexto para lembrar de todos os pontos importantes para concurso, que é o nosso
foco. Então, olha aqui a notícia do TST. Empresa que juntou contestação em branco pelo PJE antes da audiência consegue reverter revelia. Então, ela apresentou uma contestação antes da audiência, uma contestação escrita antes da audiência, mas saiu em branco por algum erro no sistema, por exemplo, e foi decretada a revelia. Se não tem defesa, se você não controverteu os fatos, vamos presumir que os fatos são verdadeiros, e ponto. Só que houve o que? Nós conseguimos reverter essa revelia. O juiz entendeu que não havia culpa da empresa, a gente já vai dar uma lida aqui. Então, ó, recebimento da nova defesa escrita após a audiência foi considerada regular. Nós vamos daqui a pouquinho também lembrar o 847 da CLT que fala do prazo. Vejam que o prazo tinha sido cumprido antes da audiência nos termos do artigo 847 da CLT. Vamos dar uma lida na notícia aqui, meus amigos. Ó, a notícia do dia 23 de novembro de 23. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a revelia, que é a ausência de defesa, aplicada à empresa tal, em Betim, por ter juntado ao processo uma contestação em branco antes da audiência. O erro foi corrigido 2 dias depois da audiência com a apresentação de nova defesa escrita, recebida pelo juiz. Para o colegiado, o recebimento da nova contestação foi irregular e de acordo com os princípios da boa-fé e da cooperação. Então, apresentou uma primeira defesa, ela estava em branco, 2 dias depois, quando viram, juntaram a contestação, ela foi recebida, entenderam que esse recebimento é válido pelo princípio da boa-fé e da cooperação. Olha aqui, um dia antes da audiência inicial, na reclamação em que um advogado pediu o pagamento de horas extras, a empresa juntou sua defesa escrita no sistema PJE, de acordo, como nós vamos falar daqui a pouquinho, com o 847 da CLT. Perfeito, mas o documento estava em branco. Por acreditar que o documento tenha sido regularmente apresentado, a empresa deixou de apresentar defesa oral na audiência. 2 dias depois de perceber o erro, juntou a nova contestação, dessa vez com o conteúdo correto. O juiz da segunda vara do trabalho de Betim recebeu a peça e abriu o prazo para manifestação do empregado. Aí é claro que o advogado do empregado falou em revelia, em preclusão, que não podia se apresentar a defesa depois que você tinha perdido todas as possibilidades. Por que isso? Por que houve essa alegação? Obviamente, porque o artigo 847 da CLT diz: ou você apresenta a sua defesa escrita antes da audiência ou oralmente na própria audiência em até 20 minutos. Mas aqui a gente vai presumir a boa-fé. Pô, ninguém vai juntar uma contestação em branco só para ganhar tempo, só para enganar o Poder Judiciário. Ninguém vai assumir um risco desse. Por isso o princípio da boa-fé. Eu mesmo já passei por uma situação parecida. Eu estava como advogado da empresa, fomos para a audiência. No dia anterior, protocolei pelo PJE a defesa, estava lá, beleza, olhei. No dia antes da audiência, eu olhei, estava lá a defesa. Cheguei na audiência, o juiz, doutor, a defesa da empresa não está nos autos. Eu falei, pô, como não está? Eu olhei ontem, olhei hoje, está lá, não está aparecendo para mim. Aí o que eu falei? Então tá, eu faço a defesa oral em 20 minutos. Eu tinha a defesa escrita ali no telefone, era só ficar lendo 20 minutos. Aí o que o juiz falou? Não, peraí, pelo princípio da boa-fé, vou te dar prazo de 2 dias para você juntar a defesa. Aí beleza, cheguei, acabou a audiência, cheguei no escritório, protocolei a defesa que eu já tinha feito. Princípio da boa-fé, ninguém vai ali para uma audiência sem protocolar
defesa, ainda mais que eu podia fazer a defesa oral, ok? Então, bem parecido aqui. Então, olha o que é importante para a gente aqui em relação à defesa. Pessoal, primeiro ponto importante para a gente, como eu já tinha colocado, artigo 847 da CLT. 847 da CLT diz o seguinte: você pode apresentar a defesa escrita antes da audiência pelo PJE, pelo sistema informatizado, ou você pode apresentar a defesa oral em audiência até 20 minutos. Então, escrita antes da audiência, oral em audiência até 20 minutos. Essa que são as regras ou as possibilidades que estão no 847 da CLT, ok? Vamos lá, isso é em qualquer procedimento. Pode ser no sumário, sumaríssimo, ordinário, em qualquer procedimento existem essas duas possibilidades. Toma cuidado, porque às vezes as bancas trazem algumas assertivas, como eu já vi, que depois da reforma trabalhista não existe mais a possibilidade de defesa oral. Errado. Depois da reforma trabalhista, pela complexidade do processo, não cabe mais defesa oral. Nada disso, ok? Defesa oral em até 20 minutos, tranquilo, da mesma forma, ok? Aí vamos lá, ó. Quando eu falo em contestação, eu automaticamente lembro dessas duas espécies de defesa. Aqui é a minha contestação, e no conteúdo da contestação eu posso ter defesa de mérito e defesa processual. Vamos colocar o seguinte, ó. Vamos colocar defesa processual aqui, defesa de mérito aqui. Defesa processual em primeiro lugar, defesa de mérito em segundo lugar. Por que isso daqui? O que seria essa defesa processual? O que nós chamamos de preliminares de mérito. Vamos colocar aqui, a defesa processual são as preliminares de mérito do artigo 337 do CPC, que são vícios processuais. É defesa processual, porque eu vou alegar a existência de vícios processuais antes de falar do mérito. Então, de forma preliminar, antes de nós tratarmos do mérito, antes de falar que não são devidas horas extras, não é devido adicional disso, daquilo, outro, eu vou dizer que existem alguns problemas no processo que, inclusive, até impedem a análise do mérito. Como, por exemplo, eu posso falar de litispendência. Espera aí, horas extras não devem ser analisadas nesse processo porque já existe um outro em curso tratando desse mesmo tema entre as partes. Ou seja, nós estamos trazendo novamente essa questão para o processo. Não pode, você tem litispendência, este segundo processo ou esse pedido que consta no segundo processo tem que ser extinto sem resolução do mérito. Então, litispendência, coisa julgada. Não, peraí, a gente não pode analisar novamente horas extras porque isso já foi julgado em definitivo com coisa julgada em outro processo. Não cabe. Incompetência absoluta. Incompetência absoluta. A Justiça do Trabalho não tem competência para análise desse pedido. Esse pedido cabe à Justiça Comum Estadual, Justiça Comum Federal. É um outro ponto. Perempção, ou seja, a ação foi ajuizada dentro daquele prazo de 6 meses que você tinha que aguardar da perempção. E por aí vai. Então, temos aqui as nossas preliminares de mérito, que geralmente, não são todos, mas geralmente acarretam extinção sem resolução do mérito. Então, geralmente, nós temos a extinção sem resolução do mérito aqui. Depois
que eu trago toda a minha defesa de mérito, trago todas as minhas preliminares, ou não havendo nenhuma preliminar de mérito, eu passo para a defesa de mérito. A defesa de mérito trata exatamente dos pedidos que foram formulados. Eu vou demonstrar, por exemplo, que aquele pedido de horas extras, ele não faz sentido, porque não houve a prestação de horas extras, ou já houve o pagamento de todas elas. Então vejam que eu estou demonstrando que não há que se falar em procedência daquele pedido. Não há que se falar em procedência daquele pedido. As horas extras não foram prestadas ou já foram pagas, não devo ser condenado. Não houve dano moral, não houve o xingamento, não houve perseguição, não há que se falar em pagamento de adicional noturno, porque não houve a prestação de horas extras, não houve equiparação salarial, porque o paradigma está na empresa há mais de 4 anos em relação ao reclamante. Então, essa é a nossa defesa de mérito, sobre os pedidos, sobre os fatos que foram narrados, ok? Tranquilo? Então, a defesa de mérito, defesa processual. Nós podemos trazer as duas aqui. Sob defesa de mérito, a gente vem para os fatos controvertidos e incontroversos. Qual que é aqui a grande importância? Qual que é a grande importância da defesa de mérito? O empregado, o reclamante, ele está falando que trabalhava em jornada extraordinária, que prestava horas extras e não recebia. Aí vem o eu e fala o seguinte, ele não prestava horas extras, ele nunca trabalhou em jornada extraordinária. Ou então ele está falando que não recebeu, mas aqui está a prova de que ele recebeu. O juiz agora ficou com a dúvida. Putz, espera aí, ele prestou ou não prestou horas extras? Ele recebeu ou não recebeu por essas horas extras? Existe uma dúvida agora, existe uma controvérsia. Este fato, ele é controvertido. É igual quando você está lá no trânsito discutindo se quem teve culpa, se o sinal estava vermelho ou não. Eu venho falar para você, ultrapassou o sinal vermelho. Aí você fala, não, o sinal estava verde para mim. Eu falo, estava vermelho, estava verde, estava vermelho. Essa é a dúvida. Essa é a dúvida que se a gente leva para o processo, a gente vai ter que produzir provas para convencer o juiz. Vamos ver quem vai convencer o juiz se estava vermelho, se estava verde o sinal. Essa controvérsia, ela foi criada a partir do momento que eu trouxe a minha defesa, ok? Agora imagina o seguinte, não houve apresentação de defesa. Não houve apresentação de defesa, vamos presumir o quê? Vamos presumir que o fato ele é verdadeiro, que é o principal efeito da revelia. Se não houve apresentação de defesa, o principal efeito da revelia vai ser qual? Presunção de veracidade. O fato ele vai ser incontroverso. Existe alguma controvérsia, alguma dúvida? Não, nenhuma. Então a gente vai presumir que é verdadeiro. Se o Bruno disse que prestava horas extras, a empresa podendo não apresentou, se ela se calou, quem cala, consente. Então, quem cala, consente, o fato ele é incontroverso. Qual que é a grande importância de nós sabermos se o fato é controvertido ou incontroverso, meus amigos? A grande importância, produção de provas. A grande importância, produção de provas. As provas vão incidir tão somente sobre fatos controvertidos. Apenas sobre fatos controvertidos que as provas vão incidir. Eu não vou perder tempo produzindo provas sobre um fato incontroverso, porque o fato incontroverso ele é presumido verdadeiro. Eu estou presumindo o fato incontroverso como
verdadeiro, para que eu vou produzir prova? Não faz sentido. Agora, o fato é controvertido? É. Prestou ou não prestou horas extras? Não sei. Vamos produzir prova, vamos ver o convencimento. Sobre produção de provas, a gente tem que lembrar o artigo 818 da CLT, que vai falar de distribuição do ônus da prova. E esse daqui é também um dispositivo importante para os nossos concursos, porque teve alteração com a reforma trabalhista. Então, aqui importante, o artigo 818, ônus da prova, a quem cabe realizar a prova, trazer a prova, ou como a gente usa uma expressão, se desincumbir do ônus da prova. Vamos lá, eu tenho reclamante e reclamado. Eu tenho aqui reclamante e reclamado, ou seja, autor e réu. O reclamante, o nosso autor, vai realizar a prova dos fatos constitutivos. O reclamado, réu, vai fazer a prova dos fatos extintivos. Vamos aqui colocar os fatos extintivos, modificativos, impeditivos do direito do autor. Ou seja, o réu vai realizar a prova daqueles fatos que ele traz na petição que ele traz na defesa para impedir que o reclamante consiga o reconhecimento do direito. Ah, como assim? Você é autor, o seu fato constitutivo do autor é prestação de horas extras. Então, houve a prestação de horas extras, é isso que você está falando. Esse é o fato que constitui o seu direito ao recebimento daquelas horas extras. Eu, reclamado, vou falar o seguinte: não, você nunca prestou horas extras. Estou negando o seu fato constitutivo. Não trouxe nenhum fato novo. Percebam que eu não trouxe nenhum fato novo. Eu simplesmente neguei o seu fato. Não, nunca houve prestação de horas extras. Você nunca prestou horas extras. O ônus de provar, de convencer o juiz, é seu, reclamante. É seu, reclamante. Porque esse é um fato constitutivo do seu direito. Convença o juiz que você prestou horas extras. Se a empresa diz que você não prestou, convença o juiz que você prestou. Ponto. O ônus é seu. Se você conseguir convencer o juiz, ótimo, você ganha as horas extras. Se você não conseguir convencer, não vai aqui ter esse direito, ok? Agora, vamos lá. Eu, réu, não apenas neguei o fato, não. Eu trouxe um fato novo. Qual é o fato novo? Mais simples aqui. O reclamante não tem direito de receber as horas extras, sabe por quê? Porque ele já recebeu, porque eu já paguei. Então, o meu fato novo que eu trouxe para o processo é o pagamento. Houve aqui o nosso pagamento. Qual é a ideia aqui, meus amigos? Houve o pagamento, que é um fato extintivo do direito. Então, eu tenho que provar o pagamento. Eu tenho que me desincumbir desse ônus de prova. O reclamante disse que ele prestou 5 horas extras, 30 horas extras. Se eu alego que todas elas foram pagas, por isso que ele não tem direito de receber, o ônus da prova é meu. É um fato instintivo. O reclamante precisa provar alguma coisa? Não. Porque é como se eu estivesse presumindo que eu aceitei que ele prestou horas extras e que eu não devo pagar, porque já está pago. Então, eu tenho que convencer o juiz agora sobre esse pagamento. Poderia ser também o seguinte: na minha defesa, eu venho e falo, o reclamante não tem direito de receber as horas extras. Por quê? Porque havia um banco de horas, que é um sistema de compensação.
Se tem banco de horas e ele compensou as horas extras, ele não tem direito de receber. Então, eu estou falando que ele prestou sim as horas extras, mas ele não tem direito de receber por elas porque houve a compensação dentro do banco de horas. É também como se eu estivesse confessando, ele prestou horas extras, ele trabalhou em jornada extraordinária, só que ele não tem direito agora de receber, porque já houve a compensação. Eu, reclamado, eu, réu, tenho que convencer o juiz que havia o banco de horas, que o banco de horas era regular, que houve a compensação de todas as horas extras realizadas, ok? Então, distribuição do ônus da prova. Essa daqui é a regra geral. Essa daqui é a nossa regra geral. Autor, fatos constitutivos, réu, fatos extintivos, modificativos e impeditivos. Vai ser sempre assim, Bruno? Não, pode ser modificado. Essa distribuição do ônus da prova pode ser modificado. Vai ser modificado, vai ser flexibilizado, vai ser dinamizado. Esse daqui é um ponto que foi incluído pela reforma trabalhista que é importante, a chamada teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova. Aqui eu acabei de falar para vocês é a estática. Estática porque é sempre assim. Dinâmica porque é quando a gente modifica. Pode ser que ao reclamado caiba a prova de um fato constitutivo? Pode, porque para ele é mais fácil, porque ele já tem toda a documentação. Pode ser que o reclamante tenha que provar um fato impeditivo, porque para ele é mais fácil? Sim. O juiz, no caso concreto, pode dinamizar, modificar, flexibilizar. Essa que é a ideia. Então, o juiz, no caso concreto, por decisão fundamentada, pode modificar. Aí uns detalhes que as bancas de concurso adoram. Ó, essa flexibilização, essa modificação, essa aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova tem que ser antes do início da instrução. Então, essa mudança tem que ser antes do início da instrução. Ok? E agora o outro detalhe, antes do início da instrução, e agora um outro detalhe. Pode ser que essa mudança que vai acontecer na audiência, porque no processo do trabalho tudo ocorre em audiência, pode ser que acarrete o adiamento da audiência, a realização de uma outra audiência. Não é automático. Ah, não, flexibilizou, dinamizou, modificou a distribuição do ônus da prova, vai acarretar outra audiência? Não. Adiamento da audiência? Não. Pode acarretar o adiamento. Se tiver pedido, o adiamento da audiência tem que ter pedido da parte. Não pediu, continua naquela única audiência mesmo. Pediu, adia, marca outra audiência. Agora as partes, já sabendo das novas regras de distribuição do ônus da prova, para que elas possam produzir os seus meios de prova, ok? Então tem que ser antes da instrução, por decisão fundamentada, e o adiamento da audiência vai ocorrer se houver pedido, ok, galera? Tranquilo? Forma e prazo para apresentação da contestação, nós já falamos, é o artigo 847 da CLT. E agora vamos para uma grande pegadinha envolvendo o tema. Deixa eu limpar bastante aqui. A gente vai para uma grande pegadinha que as bancas trazem com base nesse tema e você não vai cair. Olha aqui, pessoal. Processo civil e processo do trabalho. Você sabe que as bancas adoram tentar confundir, trazer regra do processo civil, colocar aqui, principalmente se você estuda as duas matérias. Então, veja, ó, lá no processo civil, quando eu pego defesa processual,
Quando eu pego lá o artigo 337 do CPC das preliminares de mérito, quando eu pego as preliminares de mérito, eu vejo o quê? Incompetência absoluta e incompetência relativa. Eu tenho as duas preliminares de mérito, incompetência absoluta e incompetência relativa. Ok. Quando eu venho para o processo do trabalho, não é assim. Quando eu venho para o processo do trabalho, não é assim. Porque no processo do trabalho, incompetência relativa não é preliminar de mérito. Incompetência relativa não é apresentada, não é alegada na contestação. Não, incompetência relativa vai ser alegada na exceção de incompetência. Um dos temas mais cobrados dos últimos anos, o artigo 800 da CLT é um dos pontos mais cobrados nos últimos anos. Nós tivemos questões, né, sobre exceção de incompetência em 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, vamos continuar tendo em 24 e 25, os concursos não vão parar de falar sobre exceção de incompetência, que é a forma no processo do trabalho de alegar a incompetência relativa, que é a incompetência o quê? Territorial. No processo civil não existe exceção de competência. Aqui existe, alterado pela reforma trabalhista. É uma peça separada. O que vai acontecer dentro do nosso procedimento? Ó, petição inicial. A petição inicial ela foi apresentada no juízo errado. Ajuizaram a reclamação trabalhista não no local correto, não no local de prestação dos serviços, que seria o previsto em lei. Apresentaram, por exemplo, lá no domicílio do autor. Era melhor para ele, foi lá no domicílio do autor e ponto. Beleza. O que vai acontecer? O juiz não vai analisar ao receber a petição inicial, ninguém vai fazer nada. Apresentou a petição inicial, o que nós teremos? Notificação para comparecimento à audiência. Então, aquele juízo, apesar de incompetente, ele vai aqui notificar, tranquilamente, ok? Notificou. Empresa, recebi a notificação. Eu falei, uai, mas por que vara do trabalho de Curitiba? Fulano de tal não trabalhou em Curitiba, não. Porque ele está morando lá. Pô, mas não pode. Então, o que eu faço? Recebi a notificação, eu tenho 5 dias para apresentar a minha exceção de incompetência. Então, eu tenho 5 dias para apresentar a minha petição da exceção de incompetência. Simplesmente, eu só vou discutir isso, simplesmente para quê? Para mostrar que o juízo não é competente. Que a ação não deveria ter sido proposta em Curitiba, que deveria ter sido proposta perante uma das varas do trabalho de Salvador. Na exceção de competência, eu só vou discutir isso. Se é Curitiba, se é Salvador. E a contestação, e a defesa de mérito, e falar sobre dano moral, horas extras, adicional disso, aquilo, outro, deixa para depois. Não vou discutir agora. Eu só vou apresentar a exceção de incompetência. Então, somente isso, ok? Depois de definido o juízo competente, depois de eu ouvir as partes, produzir prova, pode ter até audiência, depois do juiz decidir qual é o juízo competente, depois de fixado o juízo competente, nós vamos marcar a audiência. A audiência no juízo competente. E aí nós vamos depois falar da apresentação da contestação. Mas na audiência marcada já no juízo considerado competente, aí sim apresento a minha contestação da forma como vocês
já sabem, ou antes da audiência escrita pelo PJE, ou na própria audiência, oralmente, em até 20 minutos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, ó, lembrando com base numa notícia do TST, alguns pontos relacionados à defesa, tá bom? Olha a próxima notícia, o próximo julgado aqui sob mandado de segurança, e aqui nós vamos aproveitar para lembrar de dois pontos bem importantes para concurso. Tem uma súmula do TST sob mandado de segurança que chove em prova, que todo mundo que já está há mais tempo estudante para concurso conhece, e nós temos também a questão de seguro-garantia judicial ou carta de fiança bancária como substituição da penhora, que é um dispositivo alterado pela reforma trabalhista também. Então vamos lá, a nossa notícia, ela vai falar o seguinte, ó, TST admite mandado de segurança contra negativa de substituição de penhora por seguro garantia. Então eu estou lá na execução, pedir a substituição de uma penhora sob seguro garantia ou fiança bancária. Está lá no 882 da CLT. Então, imagina o seguinte, que eu tive um imóvel penhorado. Então, lá na execução, para pagamento de 100 mil reais, penhoraram o imóvel do meu patrimônio. Eu estou precisando vender este imóvel. Só que, obviamente, como ele está penhorado, eu não posso vender. Qual é a minha ideia? Com base no 882 da CLT, que permitia a nomeação, a apresentação de seguro garantia judicial ou de carta de fiança bancária, eu peço a substituição. Olha, eu quero substituir esse imóvel que está penhorado por esse seguro garantia judicial, por essa carta de fiança bancária. Olha o que acontece. A análise que o juiz vai fazer é a seguinte: se vai prejudicar o a credor ou não, se vai prejudicar o processo de execução ou não, ou se essa substituição ela vai ser benéfica. Neste caso aqui, houve negativa. O juiz do trabalho negou a substituição do bem que foi penhorado. E o TST admitiu mandado de segurança, modificando essa decisão. Ó, para a subseção de dissídios individuais, a substituição é direito líquido e certo da parte. A substituição é um direito da parte. O juiz não podia ter negado. Então, o TST autorizou a substituição da penhora pelo seguro-garantia ou pela carta de fiança bancária. Vamos dar uma lida na notícia, depois vamos falar sobre mandado de segurança, vamos falar sobre outros pontos aqui. Uma notícia um pouquinho maior. Olha aqui. Vamos lá. Ó, 30 de outubro de 23. A subseção 2, especializada em dissídios individuais, que é SDI 2, do Tribunal Superior do Trabalho, acolheu o mandado de segurança da Petrobras e determinou a substituição da penhora de numerário por seguro-garantia judicial. Para o colegiado, a apresentação do seguro, atendendo os requisitos legais, é um direito líquido e certo e, portanto, sua rejeição pode ser questionada por mandado de segurança. Olha que interessante, pessoal. Penhora de numerário, ou seja, era dinheiro em conta que tinha sido penhorado, e autorizou essa substituição. Bruno, mas o dinheiro não é o primeiro bem a ser penhorado? Sim, na gradação legal do CPC, o dinheiro é o primeiro bem a ser penhorado. Só que o que acontece? Seguro-garantia judicial depois vai se tornar dinheiro. E a gente vai falar daqui a pouquinho de um princípio do menor sacrifício do executado. Existe o princípio do menor sacrifício do executado. Então eu olho se vai haver prejuízo para a execução, eu olho se vai haver prejuízo para
O exequente, não vai. E o executado tem direito ao menor sacrifício, então temos que autorizar essa substituição, que é o que o TST fez neste caso. Então, vamos lá. O mandado de segurança foi impetrado contra ato do juízo da 35ª Vara do Trabalho de Salvador, que havia condicionado a substituição da penhora em dinheiro à apresentação de apólice de seguro sem delimitação do prazo de vigência. A empresa alegava que o prazo de validade do seguro é elemento essencial de existência e validade da apólice, por isso a exigência seria impossível de cumprir, sendo o mesmo que em deferimento da substituição. O que acontece? Não existe seguro sem prazo de validade. Ou seja, a exigência que o magistrado estava fazendo era impossível. Não existe um seguro sem validade, ok? Sem prazo máximo de validade. E aí vejam, para o TRT da Bahia, o mandado de segurança não era cabível no caso, porque há um recurso processual específico para reformar a decisão. Em outras palavras, o TRT entendeu que a Petrobras deveria ter recorrido por meio de agravo de petição com requerimento de efeito suspensivo nos termos da súmula 414 do TST. E aí a gente vai tomar alguns cuidados agora em relação a esse tema para concursos. Então, o que acontece? A mandado de segurança. O TRT disse, mas houve a reversão pelo TST, que não caberia o mandado de segurança porque havia o agravo de petição. A gente sabe que o agravo de petição é o recurso cabível de decisão na execução. Perfeito. Sempre que uma banca trouxer uma decisão na execução, a ideia é interpor o agravo de petição. Perfeito. Por que o TST admitiu o mandado de segurança? Vejam que o TRT da Bahia disse, não cabe mandado de segurança porque tem agravo de petição. Por que o TST admitiu o mandado de segurança? Porque disse que era uma situação excepcional. Principalmente porque nós sabemos que os recursos trabalhistas não possuem efeito suspensivo automático. Tanto que o TRT fala em agravo de petição com pedido, com requerimento de efeito suspensivo, porque não é automático. Recurso trabalhista só tem efeito devolutivo. Eu posso requerer efeito suspensivo? Posso, mas é excepcional, não está previsto em lei. E vejam, pode demorar. Eu vou interpor um agravo de petição. Vou requerer efeito suspensivo. Pode ficar meses ali até analisar o efeito suspensivo, não tem um prazo. Ou seja, essa situação ela não resolveria a violação do direito. Por isso que, excepcionalmente, a gente impetrou o mandado de segurança. Ok? Trouxe para vocês aqui, pessoal. Vamos lá, trouxe para vocês. Cabimento do mandado de segurança contra ato judicial. Então, eu tenho aqui cabimento do mandado de segurança contra o ato judicial. Súmula 414 do TST. Essa é a súmula que vocês vão anotar, que é a súmula que chove em prova. Mandado de segurança é uma ação, não é um recurso, obviamente. Recurso é RO, recurso de revista, agravo de petição, agravo de instrumento, embargos, agravo interno. Esses são os recursos, que a gente inclusive tem um rol, não completo, mas a gente tem um rol no artigo 893 da CLT. 893 da CLT diz quais são os recursos que são aqui previstos no processo do trabalho. Mandado de segurança, obviamente que não está lá. É uma ação. Só que, excepcionalmente, o mandado de segurança vai ser utilizado contra uma decisão judicial, como se fosse um recurso que nós chamamos de sucedâneo
recursal. Então, vejam, excepcionalmente, eu vou poder utilizar o recurso como se fosse, eu vou poder utilizar o mandado de segurança como se fosse um recurso para impugnar um ato judicial, ok? Cabimento do MS contra ato judicial para impugnar um ato judicial. Por quê? Porque, regra geral, não existe um recurso disponível para aquela decisão, para impugnar aquela decisão. Essa é a primeira regra, que é o que está na súmula 414 do TST. Então, vejam, eu vou utilizar o mandado de segurança contra ato judicial, porque ela não pode ser impugnada por recurso, porque não existe recurso previsto em lei. Qual é essa hipótese que chove em prova? Qual a hipótese que chove em prova? Liminar, decisão interlocutória. Pedir liminar, que é uma decisão interlocutória, perdi, indeferiram a minha liminar. O que eu vou fazer? O que eu faço agora? Mandado de segurança. Por quê? Porque não tem um recurso. Decisão interlocutória não é irrecorrível, então, se não tem um recurso, excepcionalmente, mandado de segurança. Só que neste caso que a gente está analisando da notícia, tinha um recurso, tinha agravo de petição. Então, por que aceitaram o mandado de segurança? Porque, apesar de haver recurso disponível, era uma decisão que podia gerar prejuízo irreparável. Por que podia gerar um prejuízo irreparável? Porque tem recurso disponível, mas não possui efeito suspensivo. Não possui efeito suspensivo. Se não possui efeito suspensivo, o fato de você interpor o recurso não vai resolver o problema. Não resolve o problema. Negou, vou interpor agravo de petição. Você não consegue reverter rapidamente, você não resolve o problema. Por isso que você vai com mandado de segurança, ok? Prazo e competência. Vamos lá, pessoal. Alguns pontos importantes. Prazo. Primeiro, prazo de decadência. Essa natureza jurídica dos prazos, ela é importante. Porque nós temos questões que vão simplesmente colocar prazo prescricional. Não. Nessas ações de procedimentos especiais, os prazos são de decadência. Então, você pode até anotar o seguinte: mandado de segurança, inquérito para apuração de falta grave e também ação rescisória, prazo de decadência. Os três nós temos prazo de decadência. Eu tenho mandado de segurança, rescisória, inquérito para apuração de falta grave. Tudo prazo de decadência. E é o prazo de decadência de 120 dias. No caso, como nós estamos falando de uma decisão judicial, vai ser um prazo de decadência de 120 dias a contar do conhecimento da decisão, da ciência da decisão. Então, tive ciência da decisão, em 120 dias no máximo, eu impetro mandado de segurança. Perdi o prazo, já era. Esse prazo de decadência não interrompe, não suspende nada, realmente já era, tá bom? Então, ponto importante pra gente. E competência? Vamos lá, ó. Vejam, vamos fazer uma pirâmide pequena aqui para a gente falar de competência nesse caso. Vamos lá. Qual é a competência para o mandado de segurança contra ato judicial? Vara do Trabalho, TRT, TST. Quando eu estou falando de ato judicial, de mandado de segurança contra ato judicial, eu vou trazer aqui competência ou do TRT ou do
TST. Se o ato é um ato judicial, se é uma decisão judicial, a competência é de tribunal, ou TRT ou TST. Quando que vai ser? Quando que vai ser do TRT? Quando a decisão for da vara do trabalho ou do próprio TRT. Então, o mandado de segurança vai ser impetrado diretamente perante o TRT quando a decisão for da vara do trabalho ou do próprio TRT. Caberá ao TST quando a decisão for do próprio TST. Essa aqui é a regra que nós temos aqui de competência. Então, posso vir com mandado de segurança no TRT, porque ele está impugnando uma decisão da vara do trabalho ou do próprio TRT, ou com mandado de segurança no TST, se estiver impugnando uma decisão do próprio TST. Essa é a regra de competência, ok? Agora, vamos lá. O mandado de segurança, se a gente voltasse lá, ele tinha sido admitido, olha ali, ele tinha sido admitido contra a decisão que negou substituição da penhora por seguro garantia. Esta substituição, ela está prevista no 882 da CLT a partir do momento que esse dispositivo diz que eu posso garantir o juízo através do seguro garantia ou da fiança bancária. Então, o que o 882 da CLT diz? Bruno, quando você for citado na execução para em 48 horas pagar, você vai poder, ao invés de pagar, garantir o juízo. Como garantir o juízo? Depositando a quantia, nomeando algum bem a penhora, apresentando um seguro garantia ou uma carta de fiança bancária. Tranquilo. Então, se eu posso apresentar, dar em garantia um seguro garantia judicial ou uma carta de fiança bancária, eu posso requerer, obviamente, a substituição. Principalmente porque esta substituição, ela vai estar atrelada ao princípio do menor sacrifício ao executado. Como eu falei para vocês, que é um princípio clássico do processo de execução. O processo de execução não é para arrebentar o executado, para quebrar, deixar na lona. Não, a ideia aqui é criar o menor sacrifício do executado na concretização daquela decisão. A gente vai efetivar, vai concretizar essa decisão, gerando o menor sacrifício possível ao executado. Então, por um lado, eu olho o menor sacrifício do executado, só que, por outro lado, obviamente, não pode haver prejuízo ao exequente. Então, aquela substituição gera prejuízo ao exequente? Não. Ela é melhor para o executado? Sim. Então, a gente tem que autorizar a medida, temos que autorizar a substituição, ok? Para fechar esse tema, OJ 59 da SDI 2 do TST fala o quê? Carta de fiança bancária. Carta de fiança bancária é igual a dinheiro. Então, já caiu muitas vezes essa OJ 59, carta de fiança bancária é igual a dinheiro. Só que CPC 2015 gerou uma mudança em 2016 dessa OJ. Antigamente era assim, valor devido 100 mil, carta de fiança bancária 100 mil, beleza, é igual a dinheiro, acabou. Agora não. Carta de fiança bancária tem que ser um valor superior ao débito. O débito é de 100 mil reais, a carta de fiança bancária tem que ser de 130. Se o débito é de 1 milhão, a carta de fiança bancária tem que ser 1 milhão e 300. Por quê? Porque ela tem que ser o valor do débito mais pelo menos 30%. Para a carta de fiança bancária poder ser recebida, admitida, igual a dinheiro, sem gerar nenhum prejuízo para o exequente, ela tem que ser o valor da dívida mais 30%.
30% pelo menos. Por quê? Qual que é aqui a utilidade desses 30%? Por que que eu estou exigindo mais 30%? Por que que o CPC fala em mais 30% e a OJ foi modificada nesses termos? Simples, pessoal. A ideia é a seguinte: a carta de fiança bancária, ela não pode ter o mesmo valor daquilo que é devido, porque o valor devido vai aumentando, ele vai sendo reajustado, a gente vai corrigindo. Hoje o valor devido é 100 mil reais, só que daqui a pouco vai ser 105, 110, 115, 120, ele vai sendo corrigido. Se eu tenho uma dívida hoje de 100 mil e apresento a carta de fiança bancária de 100 mil, hoje está garantindo. Amanhã não vai garantir mais, porque o valor do débito vai ser maior. Então, ao exigir pelo menos 30% a mais, eu já estou garantindo um bom tempo de atualização. Se o processo demorar um pouco mais ainda, eu vou garantir, porque hoje é 100 mil, a carta é de 130. Daqui a pouco a dívida passa a 105, a carta é 130. Daqui a pouco a dívida é 110, a carta é 130. Ainda está garantindo, e 30% a mais vai garantir um bom período de tempo. Ok, meus amigos? Então essa é a notícia aqui da jurisprudência sobre mandado de segurança, substituição de penhora.